Olá, gente querida! Hoje é segunda-feira, dia 21 de setembro, e nós celebramos a festa do apóstolo São Mateus. O texto bíblico que nos é proposto é de Mateus, capítulo 9, versículos 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, aí encontramos esse texto tão bonito do chamado, da vocação de Mateus, narrada no versículo 9. Os versículos 10 a 13 narram a história de uma refeição na casa de Mateus. Jesus está presente com os seus discípulos. Aí aparecem muitos cobradores de impostos e pecadores públicos. E Jesus é questionado pelos fariseus, exatamente porque come com pessoas de má vida. Vamos refletir um pouquinho sobre esses dois textos. Mas antes, eu gostaria de lembrar que o Papa Francisco, ao escolher o lema e o brasão para o seu episcopado, o seu pontificado, ele escolhe exatamente esta frase latina: miserando atque eligendo, que significa, numa tradução livre, olhou-o com misericórdia e o escolheu. Miserando, exatamente o verbo, é um neologismo praticamente que o Papa cria. É como se fosse o verbo misericordiando no gerúndio. Eligendo significa eleger, escolher. Revela, portanto, uma ação continuada. Jesus olha para Mateus, tem misericórdia e compaixão dele e o elege e o escolhe. O Papa retira esse lema exatamente desta narrativa da vocação de Mateus. Talvez uma segunda coisa interessante que podemos recordar é a obra pintada pelo pintor italiano Caravaggio, que está em Roma, numa capela lateral, na igreja de São Luís dos Franceses, perto da Praça Navona. É uma tela belíssima de Caravaggio. Caravaggio pinta sempre com a técnica do contraste entre luz e sombra, e essa tela apresenta Mateus sentado à mesa da cobrança de impostos, e uma luz que vem do alto entra por uma janela e foca diretamente sobre Mateus.
há outras pessoas com ele. Ninguém percebe Jesus. Jesus aponta para Mateus e o chama. Somente Mateus percebe a presença de Jesus. Somente Mateus percebe o seu chamado. Há uma outra pessoa de cabeça baixa, contando dinheiro, contando moedas. É um modo de Caravaggio dizer: as pessoas estão de tal modo entretidas com o dinheiro, estão embevecidas com a riqueza, com a posse, com o recolhimento dos impostos, que não percebem a graça de Cristo que passa e chama. Cristo o vê. Cristo o vê na situação concreta em que ele se encontra. E Cristo Jesus o chama naquela situação concreta. É exatamente isso que diz o versículo 9. É bonito perceber a sequência dos verbos. A vocação de Mateus é narrada de modo muito sóbrio, somente num versículo, Mateus 9:9. E os verbos são os verbos clássicos do chamamento de discípulos. O verbo ver, o verbo seguir, o verbo, nesse caso aqui, é levantar-se, significa deixar alguma coisa, e novamente o verbo seguir. Jesus ouviu, Jesus o contemplou, Jesus o percebeu na situação concreta em que Mateus se encontra, na mesa de cobrança de impostos. Jesus lhe diz: segue-me, isto é, Jesus faz o convite do seguimento. Mateus se levanta e abandona a mesa. E finalmente, Mateus o segue plenamente. Como na pintura de Caravaggio, esse golpe da luz, esse golpe da graça de Deus o atinge, e ele, de modo muito generoso, é capaz de responder ao apelo de Deus. Depois encontramos a narrativa de uma refeição. Mateus se sente tão grato, tão agradecido a Jesus, que lhe prepara uma refeição, o convida, e também os seus discípulos são convidados. E durante a refeição aparecem cobradores de impostos e pecadores públicos da cidade. E todos se sentam à mesa com Jesus. Aqui temos o problema clássico da chamada comunhão de mesa. Na cultura hebraica, sentar-se à mesma mesa, comer junto com outra pessoa, significa viver uma comunhão profunda com aquela pessoa. Jesus, no momento que se senta à mesma mesa com com Mateus, vai à sua casa, confraterniza-se com ele. Não somente come junto com outros cobradores de impostos e com outros pecadores conhecidos na cidade. Jesus está dizendo: eu vivo uma profunda comunhão com estas pessoas. Obviamente, esse é motivo para que apareça o questionamento dos fariseus. Eles questionam Jesus exatamente porque Jesus vive esta comunhão de mesa com os pecadores. É uma oportunidade para que nos versículos 12 e 13 Jesus faça uma bela catequese. Jesus começa utilizando uma expressão muito simples de compreender. Quem está sadio não precisa de médico, a não ser que a pessoa seja hipocondríaca, esteja mal da cabeça, mas quem está plenamente sadio não precisa de médico. Quem precisa de médico é quem está doente. Jesus então conclui a reflexão citando Oséias, capítulo 6, versículo 6. Aliás,
No Evangelho de Mateus, esse versículo de Oséias, Oséias 6,6, é citado 2 vezes. Quero misericórdia, não sacrifício. Eu quero misericórdia, não sacrifício. E a última palavra de Jesus, a última expressão que Jesus usa é a síntese de toda a reflexão teológica que Jesus faz. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. A missão de Jesus, o seu ministério público, o seu convite, a sua ação salvífica, a ação misericordiosa de Deus, se dirige, como naquele golpe da luz, no golpe da graça, se dirige exatamente àqueles que precisam experimentar a graça, a conversão, a misericórdia de Deus, que ama a todos indistintamente. Ele diz que o sol nasce para ímpios e para justos. Ele faz chover sobre justos e sobre pecadores. Esse é o nosso Deus. Nós ouvimos exatamente ontem no Evangelho aquela narrativa bonita da parábola que Jesus conta, a parábola dos trabalhadores da vinha. Os últimos serão os primeiros, e aqueles que se pretendem primeiros, na verdade, se tornam últimos. Os últimos dos últimos são os doentes, os endemoninhados, as prostitutas, os impuros, os pecadores. Jesus desenvolveu o seu ministério público e, sobretudo, morreu na cruz para dar vida exatamente a estes que mais necessitam da sua misericórdia. Celebrando a festa do apóstolo São Mateus, nós também damos graças a Deus pelo evangelho que ele escreveu. É o evangelho por excelência da igreja, é o evangelho eclesial, é um evangelho belo, bem organizado, bem estruturado. Estamos lendo neste ano A da nossa liturgia. Que o evangelista São Mateus e o seu evangelho se tornem para nós também modelo de conversão, de penitência, de vida eclesial, e assim todos nós entremos nesse caminho penitencial, no caminho da conversão. Misericórdia é o que eu quero e não sacrifício. Um abraço e até amanhã, se Deus assim nos permitir.